mostrar o que para mim fez toda a diferença na minha carreira, né? Como é que o esporte ele está conectado com a vida profissional e também fala muito da tua vida pessoal também, né? Como é que influencia. Tá. Ficar parado não vai ajudar. Não Você fazer atividade física não vai ajudar, que seja na tua mente, no teu corpo, na tua saúde. No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Rádio Tropical FM de São Paulo. Por isso que ele chama Tropicast, que é de tropical, óbvio, né? Muito bem. Sou o Fabinho e tô trazendo um convidado incrível, César Cotait. Falei corretamente? Corretamente. Cotait ou é francês? Cotait. Não, Cotait mesmo. Cotait. É descendente de quê? É libanês. Libanês, é Cotait mesmo. Escritor, né, do livro Atleta Corporativo. Que demais! Seja bem-vindo ao Tropicast! Obrigado, Tudo Fabinho. bom? Uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, cara. Nossa, legal. Vou ler o seu livro. E você é um empreendedor e um atleta também. Isso, executivo, empreendedor, atleta, mas mais que tudo, um amante do esporte e atividades físicas. A gente estava, inclusive, falando aqui antes de começar aqui o programa, a gravação. Eu perguntei, curiosamente, nós temos amigo em comum, conhecido em comum, né? No triatlon, eu como fui praticante muitos anos de triatlon, eu sou um dinossauro do triatlon, né? Que eu comecei lá nos anos 90. E nós temos um triatleta, que é o Felipe Pita, em comum. Eu falei, acho que ele é triatleta também. Aí você falou, não, meu foco é judô, eu faço isso, eu surfo, eu faço um monte de coisa. O que me desafia, eu vou atrás, né? Eu comecei no judô, obviamente, futebol e outros esportes aí que na minha época todo adolescente e crianças praticavam, mas o judô foi a minha grande base. E onde eu coloquei muito tempo e realmente colocava um foco na alta performance, né? Todo o resto que veio depois, surf, tênis, skate... Tênis também? Tênis também. O tênis foi eu comecei pelo contato profissional, de relacionamento profissional, né? Então essa foi a ideia, mas depois amei o esporte e continuei fazendo. E acabei mudando também pro golfe como uma fonte de relacionamento, pensando no profissional também, que acabei amando. Então tudo que eu faço de esporte eu acabo gostando e fazendo, mas eu faço um mix de esportes exatamente para não precisar ficar com essa necessidade de ter uma alta performance, ou me dedicar tanto àquele e tentar fazer uma gama que me desafie, eu mesmo, né, independente de se eu sou profissional, sou amador ou só estou iniciando aquele esporte. Se eu ver alguém jogando peteca na praia, eu vou ficar olhando, tentando entender e vou querer jogar. Você gosta de atividade física, você gosta de esporte. Sempre foi assim? Sempre foi assim, desde jovem, desde pequeno. Inspiração de família, assim, você se espelhou? Porque eu me espelhei muito no meu pai, cara. Meu pai, assim, ele era que nem você, ele fazia várias atividades de baixo impacto, né? Nada de alto nível. De baixo impacto, não de baixo impacto, mas não visando competição. Meu pai nunca competiu, meu pai foi militar. E meu pai, ele se alimentava muito bem, cara, assim. Então eu tenho isso desde sempre, sabe? De cuidar do corpo. Mesmo vendo os meus amigos, assim, que é normal, né? Molecada acorda na hora do almoço, né? No fim de semana e mete uma Coca-Cola pra dentro. E eu falava, não, isso tá errado, cara. Independente da hora que eu tô acordando, eu tenho que ter uma alimentação saudável inspirada sempre no meu pai, isso desde sempre. Então eu comia minha bananinha com aveia e tal, e acho que isso legal, que me incentivou a começar a atividade física, sabe? Que legal. Assim, eu não tive... O esporte não era o principal prática dentro da minha família, né? O meu pai, ele é médico e dedicou a vida inteira dele para medicina e para projetos sociais. Então, acho que o que eu puxei dele é essa necessidade de querer atingir um nível alto na minha carreira, né? Tá. E, ao mesmo tempo, ajudar pessoas. Só que, para isso, como eu não era um entusiasta do ensino da época, né? Então, eu tive alguns problemas no ensino fundamental. E o que me preparou... e fui saber disso depois, para a vida corporativa, foram os esportes. Foram os ensinamentos do esporte. Foi a maneira que eu consegui desenvolver minhas competências comportamentais, resiliência e outras coisas através das atividades que eu praticava. Né? E isso me proporcionou a chegar ter uma carreira a chegar a um ponto de liderar uma empresa americana na América Latina.
né? Então, o que me inspirou do meu pai, como você falou, é a vontade de crescer profissionalmente, né? Atingir a sociedade de forma positiva, mas eu tive que usar os esportes para isso, porque não eram os estudos que iam me impulsionar nessa carreira. Mas você ia mal na escola? Você falou que teve problema no... Não só ir mal, como eu não parava escola nenhuma. Estudei 6, 7 escolas. Você aprontava? Acho que era um pouco inquieto, né? Inquieto, imperativo. Eu tinha imperativo. Eu também. Eu não tinha, eu não conseguia decorar, e na minha época a decorar era mais importante do que ter um raciocínio lógico em cima daquele tema, né? Então, um raciocínio eu conseguiria ter, mas você teria que me explicar de uma maneira diferente. E não falar, ó, tá aqui o texto e se decora isso daqui, né? Tá aqui a fórmula e é assim que você vai resolver essa equação, né? Então, até eu chegar na faculdade e aí ter acessos. Mesmo no cursinho eu já tive professores um pouco diferenciados que usavam mais lógica ou alguma coisa que poderia te levar àquela conclusão da resposta certa que você precisaria ter. Tá. Né? Mas até chegar na faculdade e me formar na faculdade foi um grande desafio. Não foi fácil, comentários, como é que ele conseguiu se formar na faculdade? Mas depois disso, eu acho que mudou muita coisa no ensino. Você tem, né, quando você vai procurar um MBA, uma pós-graduação, você consegue encaixar alguma coisa que faz mais sentido pro teu nível do que você precisa para chegar, para ter um aprendizado interessante, né? Então eu consegui achar cursos e fiz mais uma faculdade, fiz diversos cursos fora do país, aqui no país. Depois virou a chave. E foi o esporte. O esporte, de novo, me proporcionou, de uma certa forma, entrar no mercado de trabalho, sem ter aquela base teórica que eu deveria ter, né, para poder já entrar numa posição que fosse me possibilitar o desenvolvimento rápido, né? Poderia pegar uma posição um pouco menos atrativa e poderia me barrar em algum momento, né? Então, para conseguir uma posição estratégica, para conseguir me projetar aí, o esporte sempre não só nos aprendizados de competências e tudo mais, também a parte mental, né? Eu passei por 7 fusões de empresa durante a minha carreira, né? Lá atrás, eu sendo o maior afetado, e aqui na frente eu tendo que ajudar, né, equipes e pessoas e liderados a superar esses momentos de pressão e estresse. Entendi. E nesse livro são 16 histórias aqui? O livro é o seguinte... O que te motivou a escrever esse livro, cara? O que motivou, 2 coisas assim fundamentais. Uma, eu gosto de passar, então, o meu pai, além de médico, né, ele é professor. Né, sua mãe é professora também, né? Minha mãe é professora também, educadora, né? Então eu tenho essa necessidade, já vem aí da minha base familiar, né? E então passar informação, tentar ajudar as pessoas com essa leitura e mostrar o que para mim fez toda a diferença na minha carreira, né? Como é que o esporte ele está conectado com a vida profissional e também fala muito da tua vida pessoal também, né? Como é que influencia. Tá. E aí é meio que a minha maneira de mostrar, né? Eu gosto de ler, eu gosto de informação, mas eu não sou um entusiasta de só absorver a informação e não poder trabalhar essa informação ao mesmo tempo, né? Terminar um livro, ler, tudo bem, aqui está toda a parte falando do que o esporte, ele realmente tá conectado com a tua vida profissional e pessoal, né? E tá aqui porque, né? Referências falando sobre isso. No livro eu consegui colocar também uma chamada para ação. Então, se você quer aplicar o que está no livro, né, na parte teórica, na tua vida profissional ou na tua vida, você tem o Guia do Atleta Corporativo. São 7 passos de como implementar os ensinamentos do esporte e atividade física na tua carreira, dependendo do momento que você está. Para você poder medir isso, a gente criou o índice, o IPEP, Índice Potencial Esportivo Profissional, para você poder medir a tua evolução em cada etapa que você está se colocando a se desenvolver, né? E além disso tem uma matriz, a matriz de competências, né? Eu listo 65 esportes mais praticados no Brasil, com 15 competências e 2 benefícios, que é o físico e o mental, né? E eu ranqueio cada uma das atividades. Então, se você pegar o triatlon, né, que você praticou, né? Inclusive o triatlon é o que mais tem pontuação total dentro de competências que podem ser utilizadas na tua vida, né? Mas você pode pegar uma competência resiliência, quanto que de 0 a 5, quanto que o triatlon ele pode desenvolver essa competência em você, né? Foco,
físico, mental, né? Então você consegue, dependendo do que você busca na tua carreira, você pode olhar alguns esportes que fazem sentido para você, né? Aí vai depender da tua vida, como ela tá formatada para saber qual esporte que cabe no teu dia a dia. E aí com guia você aplica isso, o índice você vai medir, né? E em tempos você vai mudando a tua estratégia em cima dessas ferramentas. Entendi. E as histórias que você comentou, ao longo do livro, para não ficar uma coisa muito teórica e chata... Seriam coautores aí junto de vocês, não chega a ser coautores, né? Eles são participações especiais que deram alma pro livro. Então tem dentro do livro, ao longo do livro... São 16 pessoas, 16 histórias. Grandes executivos brasileiros. Que tem as suas são nomes muito fortes do mercado brasileiro que contribuíram. São pessoas que acreditam, né? E que o esporte realmente contribuiu muito para a vida pessoal e profissional. Né? Então, ao longo do livro estão espalhadas essas histórias, minhas histórias também, então, minhas e mais esses 16 grandes executivos, para deixar uma leitura mais dinâmica, mais gostosa. Que legal, pô, bacana. Não vamos dar spoiler, né? Mas esse livro, não vamos, acho que, né, falar de nenhuma história que tem aqui dentro. Vale a pena você adquirir, ler o livro, e ele tá é fácil, né, encontrar pela internet. Colocar na internet, livro Atleta Corporativo, vai ter diversos sites e indicações de onde comprar, né, tanto o livro físico, né, como o e-book. O físico diminuiu muito as livrarias, né? Hoje em dia quase a gente não tem... Eu sinto falta. Existem ainda livrarias, mas fecharam algumas livrarias importantes aqui em São Paulo. Eu sinto falta disso. Da minha época ali, duas grandes já não existem mais. Saraiva, né? Mas existem online, né? Mas como livraria física, são muito poucas, né? Acho que você encontra mais nos shoppings hoje em dia. Algumas livrarias ainda tem, mas aquelas grandes livrarias, até eu tive recentemente nos Estados Unidos, eu vi uma grande livraria, lá tinha até disco de vinil, assim, pra vender. Eu falei, caramba, o americano, ao mesmo tempo que a gente vê os Estados Unidos lá na frente, tem umas coisas que eles são muito mais conservadores, né? De livro, por exemplo, na gôndola do supermercado, no caixa, né? No caixa. Livro, revista, essas coisas. Como o esporte molda grandes líderes. Muito legal. Muito legal. E agora, falando sobre você, sobre o esporte, né? Na sua jornada, na sua vida, você como CEO, eu acho que é legal isso aí, porque, por exemplo, muita gente que até tá assistindo a gente aqui fala assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo pra nada. A gente acha o tempo. Fabinho, eu concordo com você, cara. Você é radical. Se você acha que não tem tempo, você não vai ter, esquece. Tira a tua mente e vai fazer outra coisa. Porque, assim, se você quer tempo, você encontra. Isso é questão de como é que você está formatando, como é que você está dividindo o teu tempo dentro do seu dia. E se é prioridade, você vai conseguir um tempo para aquilo. Então, se falar que não tem tempo é porque não quer fazer mesmo, né? Então, passa para a próxima, para de pensar nisso. Agora, todo mundo tem tempo de fazer alguma atividade, tá? Quer uma história interessante? Quero. Tá? Minha namorada, ela nunca praticou nenhuma atividade física, tá? Tô com ela já há alguns anos e ela nunca tinha praticado. E não gostava, não queria. E eu encontrei uma forma dela começar na atividade física, que é a eletroestimulação. Não sei se você conhece, aquela roupa que você coloca, você leva os choques e vai fazendo exercício, só que você consegue diminuir o teu tempo de exercício. Em vez de ser 1 hora de academia, você está fazendo 20 minutos. Né? Então você consegue em 20 minutos do teu tempo fazer uma atividade física. Ela começou ali e de lá começou a fazer N outros esportes, né? Esportes, atividade física. E hoje a família dela fez uma competição naquele Gymrat, que é o aplicativo de competição de quem faz mais atividade física, ou tem outros parâmetros. Aqueles desafios, aquelas coisas. Desafios. E ela ganhou, faz todo dia. E agora virou um problema pra mim, né? Porque às vezes eu tô cansado, eu gosto de fazer de manhã, eu gosto de fazer no final do dia. Vamos lá fazer a aula de pilates, o yoga, fazer a eletroestimulação. Eu falei, mas hoje eu já fiz, tô cansado. Não, vambora, virou. E aí você vai com ela também. A gente gosta, legal fazer junto, né? Eu acho que também, além de ser gostoso, uma atividade em conjunto de um casal, também ao mesmo tempo um incentiva o outro. Não, exatamente. É que nem a minha esposa. Ela não gosta de pedalar, eu já pedalo. Ela fala, não sei nem andar de bicicleta. Na verdade, ela sabe, mas fala que não sabe, porque também não tem bicicleta e tal. Mas ela gosta de caminhar, ela gosta de correr. Então eu acabo que eu faço isso junto com ela, pra poder acompanhar, né? Nem gosto de caminhar, correr, eu nem corro mais, mas quando ela vai, eu vou devagarzinho. Eu tive rompimento de tendão patelar, então fui forçado a parar o triatlon, né? E voltei a ser só ciclista. Mas acho que é isso, né? O complemento é você ceder
pro seu parceiro, né? Você vai fazer o que a pessoa gosta de fazer para agradar, assim como ela também faz alguma coisa comigo, uma academia, alguma coisa que ela também não é fã, mas ela vai comigo. Acho que é o crescimento, né? Importantíssimo, né? Flexibilidade aí para se adaptar a um ao outro para, né, fazer atividades conjuntas que sejam momentos legais. Agora, no livro, você fala sobre a importância de recalibrar a rota, né? Como explicar essa mentalidade aí no dia a dia profissional, né? Especialmente em momentos de crise. Bom, recalibrar a rota é uma coisa que você tem que fazer constantemente, né? Então, na vida você tem que ter pontos de medição, né? De como é que... E aí posso pegar, sei lá, uma coisa... Vamos pegar o triatlon, né? Que é um esporte que nós dois fazemos. No triatlon, a cada quilômetro, a cada tempos e tempos, você vai olhar como está o teu ritmo, se você está indo legal, está dentro do planejado, né? Para saber se você vai conseguir chegar até o final e se vai chegar num tempo que você gostaria de chegar, que seria teu desafio daquela prova, né? A vida é a mesma coisa, né? Você tem que ter pontos de checagem para ver se a rota da tua vida, que seja na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional ou na vida educacional, onde você quer chegar, se está no caminho certo, né? Se você está no ritmo certo, se você está tomando as ações corretas, se as ações que tá tomando, elas estão surtindo efeito ou não, né? Então, recalibrar a rota é importantíssimo. E isso é um grande diferencial, se você tem para você evoluir rapidamente ou de ficar estagnado, né? Você continuar sem olhar e continuar naquele planejamento que foi há muito tempo atrás, sem saber se o efeito é o mesmo, ou se o mundo à sua volta mudou, né, e já não faz mais sentido, você vai acabar chegando no lugar onde provavelmente não era onde você estava querendo chegar quando você traçou aquela rota. Entendi. Pô, muito bom. Agora, você falou do triatlon, que é um esporte que ele tá no topo da lista, né? Quando a gente fala em resiliência, em persistência, né? A gente fala em quase todas as competências principais, quase todas as principais competências que você pode ter para a tua vida profissional e pessoal, o triatlon ajuda muito a desenvolver. Não só, então, e os esportes que estão dentro do triatlon, né? Principalmente a corrida, que a gente vê um crescimento, assim, gigante, né? Eu lembro quando eu comecei a correr, e eu fui até descoberto, né? Só falando um pouquinho de mim, eu fui descoberto numa aula de educação física, porque eu era, ao contrário de você, que tem várias atividades, a única coisa que eu sei fazer é pedalar, corria e nadava, né? Mas eu fui descoberto numa aula de educação física, porque eu era muito ruim em esportes com bola. Porque eu tenho uma certa deficiência visual, que eu não tenho noção de profundidade. Então eu não sei jogar nada, assim, cê, sabe? Um vôlei, por exemplo, eu tô aqui e a bola tá lá. Então eu sofri até um bullying, né? Na época de educação física de colégio, porque eu era péssimo, assim, sabe? Você me botava no gol, eu tomava todos os gols. Eu não sabia chutar a bola, sabe? Eu chutava o ar, assim. E aí eu fui descoberto num teste de 12 minutos, o professor falou, cara, você corre muito, vai fazer um triatlo. E eu já pedalava na época. E foi assim que eu entrei no triatlo. Foi dessa forma. E esse bullying que eu sofria na escola, quando eu entrei no triatlo, eu fui procurar uma assessoria lá no começo dos anos 90, eu fui muito bem acolhido pelas pessoas, até da minha idade, os jovens que tinham ali, diferente dessa turma da escola. Então eu me sentia muito inferior aos meus colegas, sabe? De colégio. E onde que eu me encontrava era na assessoria no triatlo, porque eu era melhor que a maioria que estava ali. Entendeu? Então, eu acho que isso foi um grande crescimento. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma habilidade para uma atividade física, mas ela fala, né? Eu não sei... Ela pensa, né? Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não sei jogar bola, eu não sei correr, eu tô acima do peso, né? E de repente falta esse impulso, pra pessoa virar a chave, que acho que ela vai crescer em todos os sentidos, né? Acho que a tua história tem vários ensinamentos, né? Acho que o principal é resiliência. Acho que você deve ter tirado de resiliência daí. Acho que a tua vida, a tua carreira de empreendedor deve ter te ajudado muito. Mas você vê, voltando àquela pergunta anterior, traçar rota. Imagina se você tivesse como rota, como objetivo da tua vida, virar um goleiro de um time de futebol. Não ia dar certo. Em algum momento você fala, putz, isso aqui não tá dando certo, eu vou procurar outra coisa e até acho encontrar... Tem muita gente nessa situação, né?
Que acha que deve ser aquilo lá e a única opção que ela tem é aquela lá, né? Não passa, não tenta. Não tô falando esporte, não tenta ver. Na carreira mesmo, né? Profissional. Exatamente. E você não, você viu que não era aquilo lá e conseguiu, por um profissional qualificado, te colocar no lugar certo, e você foi para um caminho super interessante para a tua vida, né? Onde foi correr e depois foi para um triatlon. Então, são aprendizados aqui que o esporte trouxe para você, né? Que seguramente foram chaves aí para o teu sucesso. Agora, você falou, né? O boom, né, das corridas. Eu nem faço mais corrida de rua porque só o estresse de ter que comprar logo, fazer a inscrição logo para ir pegar. Acaba falando, quer saber? Eu vou correr sozinho porque... até a data mesmo, tem que ser aquela data e você tem que comprar com muita antecedência. Mas o boom que a gente está vivendo no Brasil é muito grande, né? Não só das corridas, como as academias. Academias estão abrindo uma academia atrás da outra e até agora segmentadas, né? Para poder se diferenciar. O Pilates se massificou. Você tem a academia, os estúdios de Pilates em tudo quanto é lugar, às vezes 3, 4, muito perto de você, né? Então, o wellness está forte no Brasil. Agora, se você pegar os Estados Unidos, onde você falou, algumas coisas são muito conservadoras, mas em outras coisas eles estão bem adiantados. Muito à frente, exato. E nos Estados Unidos, o executivo... ele já tem o esporte, a atividade física ligada à sua carreira. Sim. Muito comum. Dentro da empresa, ele tem lá uma academia, ele tem um momento várias que ele faz empresas atividade. têm academia lá, não só isso, né? Existe uma visão que o executivo, ele não tem o sucesso só pelo seu título ou o quanto ele acumulou de dinheiro. E sim por como ele conseguiu unir a família, o trabalho e seus hobbies de uma maneira saudável para chegar a um ponto onde pode falar que tem um sucesso, né? Então, a visão de sucesso já é um pouco diferente lá há muito tempo, né? Do que hoje já está se transformando aqui, né? Essa noção de sucesso, mas lá já era, né? Home office já existe há muito tempo, né? Você se preocupar com a tua saúde antes do trabalho, porque se você não estiver com saúde, ou bem, ou motivado, você não vai conseguir performar bem no teu trabalho, né? Existe uma preocupação muito grande com isso. O executivo americano é muito comum você ver eles indo correr, né? Ou ir fazer uma aula de spinning antes de trabalhar. E eu, quando eu ia para fazer viagens fora do país, e os executivos me convidavam, vamos correr junto, até uma maneira de socializar, né? Comum fazer meditação antes de uma reunião importante. Né? Jura? Você faz isso? Eu não consigo fazer porque eu não consigo fazer sozinho, né? E não consigo meditar também porque eu sou muito agitado. Aqui no Brasil não tem, então, essa cultura. Não tem tanto, né? Assim, de novo, a gente tá engatinhando e evoluindo rápido, tá? Mas eu tento mudança de rota, eu tentar achar alternativas, eu faço uma yoga com meditação. Então, yoga restaurativa. Tá, é onde eu consigo me encaixar mais perto disso. Mas se falar que eu posso parar numa sala, me fechar e meditar antes de uma reunião, eu não consigo. Eu vou estar pensando em mil alternativas do que vai acontecer lá, não é para mim, né? Não serve para mim. A yoga com meditação é em momentos de muito estresse que eu preciso limpar minha mente. Porque minha mente ela é acelerada e fica 24 horas por dia pensando. Imagino. Ainda mais com em coisas diferentes. Os 80 esportes que você pratica. Ela para de pensar num problema, já vai pro outro, e vai pro outro, e assim, até quando eu tô dormindo. Então, eu preciso ter algumas pausas. E as pausas são em alguns esportes de alto impacto, né? Ou com muito contato com a natureza, ou agora com essa yoga com meditação. Mas, no Brasil, eu já vejo isso mudando. Tudo bem, ainda existe aquele preconceito de você chegar no trabalho com a marca. Tem uma história interessante aqui no livro. A marca do óculos de natação. Fala, tava fazendo natação, em vez de repente chegar mais cedo aqui. Ou chegar no trabalho com o cabelo molhado. Sim. Né? Ou alguém sair na hora do almoço para ir praticar uma atividade física. Cara, eu faço isso. Eu tenho aqui esse estúdio, né? Nós estamos dentro da rádio, né? Aqui no andar de cima é o FM da rádio. E aqui é uma casa, né? Como você percebeu. No fundo aqui da casa, eu guardo uma bicicleta minha lá. Então é comum eu fugir, né? Eu dar uma escapada, né? E eu acredito que as pessoas aqui dentro da empresa falam assim, nossa, foi passear. Largou o trabalho e foi
Andar de Exatamente. bicicleta. Eu acho que o povo deve pensar isso de Não, mim. não, ainda pensa. Começa a mudar isso quando você começa a entender o benefício do esporte para cada um, né? Então, primeiro, não é mais a mentalidade de que muito trabalho não é sinônimo de produtividade, né? A produtividade vem de você conseguir fazer um trabalho de uma forma eficiente. Exato. E às vezes, para fazer isso de forma eficiente, você precisa estar com a cabeça limpa, equilíbrio, você né? precisa estar com um equilíbrio mental, né? Você precisa estar motivado. E para algumas pessoas, né, que praticam esportes, é muito claro que se você sair para pedalar, quando você chegar na tua casa, é capaz de você ter pensado numa ideia ou na resolução de um problema e você vai estar, de uma certa forma, produzindo, ócio produtivo, né? Essa mentalidade ainda existe um preconceito para quem faz isso, né? Por não saber. Se você pegar a Universidade de Bristol, ela publicou uma pesquisa onde ela comprova que você fazer uma atividade física antes de trabalhar, ela pode aumentar até 21% a sua performance no trabalho, né? E até 41% a tua motivação de trabalhar, né? Se você quiser, tem N números aqui de grandes institutos reconhecidos mundiais falando nisso, né? Em termos de competências, né, comportamentais, a Harvard Business Review, né? Ela fala que a resiliência e a possibilidade de trabalhar bem sob pressão vem do esporte, se você praticar, né? A Faculdade de Illinois, ela fala da sua criatividade e poder de decisão quando você está praticando esporte constantemente, né? Saúde mental. Saúde mental, acho que é o que mais está sendo comentado hoje em dia, mas se você pegar a American Psychological Institute, fala que a atividade física reduz até 30% do estresse e ansiedade, né? A Business Harvard Public Health fala que se você pratica pelo menos 15 minutos de esportes diário, com uma modalidade média, já reduz vários sintomas de doenças e até mesmo de depressão, né? Independente do esporte. Independente do esporte. Atividade física. Não precisa nem ser esporte. Atividade física. Caminhada. Uma caminhada. É melhor o cara sair pra fazer 15 minutos de caminhada e falar assim, putz, eu tô sem tempo, eu só tenho 20 minutos. Eu nem vou sair. Agora, com todos esses dados, você pegar a tua bicicleta, sair daqui pedalando, o quanto tem de benefício para você como pessoa, como líder, como empreendedor, para performar melhor dentro da tua carreira. Sim. Ou como líder de equipe. As melhores ideias, eu acho que eu tive, por exemplo, esse nome Tropicast, eu tava em cima da bicicleta. Porque eu pedalo sozinho, né? Como eu tava dizendo, né? Como eu já falei anteriormente, volto. O esporte coletivo não é para mim. O esporte de quadra, por exemplo, eu não tenho condições físicas de praticar. Tenho limitações para isso. Então, eu sempre pedalei muito sozinho, corri muito sozinho. Então eu fico com a cabeça, e eu tive muitas ideias que ajudaram, que eu apliquei dentro da empresa, que essa empresa é familiar, né? E eu apliquei, como esse nome, por exemplo, cheguei um dia aqui e falei, tive um nome, Tropicast, eu tava andando de bicicleta e pensei nisso, né? Então tá aí um exemplo. Enquanto tava todo mundo achando que você não estava trabalhando, você estava se divertindo. Mas você vê, assim, eu uso muito atividade física para tomar decisão. Nem tanto esporte, porque alguns esportes ele acaba tirando e é bom, né? Ele te dá uma liberdade da mente. Mas correr para mim, eu tenho que tomar uma decisão, não tô conseguindo tomar decisão, eu vou pra esteira, eu vou pro parque, vou correr. Sozinho. E eu resolvo aquela equação. Se é o certo ou errado, aí vamos descobrir depois, mas pelo menos eu tenho uma resposta para onde ir, né? Como direcionar aquele problema, como resolver aquele impasse. Eu tenho várias outras formas que eu utilizo, né? Mas aí é um pouco mais mental que eu tenho certas maneiras de fazer, mas a que eu mais gosto e eu vejo eficiência é praticando atividade física, onde você vai limpando a mente, jogando, né, o peso pro corpo, e aí você consegue achar as respostas para os teus desafios. E você acha que o esporte de alto rendimento, o que é melhor, né, pro mundo corporativo, para a pessoa ela ter um resultado, né, ter um sucesso na sua carreira profissional, ela procurar um esporte competitivo e focar naquilo ali? Não, eu vou ser um corredor.
e eu vou buscar performance. Ou eu vou ser um ciclista, eu vou ser um nadador, eu vou ser um tenista, eu quero competir e tal, ou você acha que nem tanto o céu, nem tanto a terra, ou seja, o cara jamais pode ser sedentário, infelizmente uma grande parte da população é sedentária, mas também não o esporte de alto desempenho, assim, o limite não é bom, passar do limite. Eu acho uma ótima pergunta e é muito feita essa pergunta para mim. E eu te falo que a minha resposta vai ficar em cima do muro. Não sei. Depende da pessoa. Uhum. Para mim, até quando a gente estava conversando aqui antes, para mim não é o de alta performance. Eu já tive o meu de alta performance. Agora, para mim, são desafios em vários esportes diferentes. Eu com eu, e não quero saber se eu sou colocado como um expert ou não naquela atividade física. É comigo, né? Então, acho que vai depender muito. Eu acho que eu vejo grandes líderes de empresas multinacionais, principalmente americano, com esportes de alto impacto, de alta performance. Né? Para eles deve servir. Para mim, eu acho que não serviria bem. Depende de cada indivíduo. Agora, uma coisa é certa, o que você falou. Ficar parado não vai ajudar. Não fazer atividade física não vai ajudar. Que seja na tua mente, no teu corpo, na tua saúde, né? Ou nas tuas competências. Em algum desses pontos, você não fazer um esporte, uma atividade física, vai pegar. Uhum. Né? Então, assim, eu hoje já fazia isso há muito tempo lá fora, mas aqui no Brasil, já diversas vezes onde eu sento para almoçar com executivos ou jantar com executivos, antigamente a gente falava muito de vinho e viagens, né? Além dos negócios, né? Família, obviamente, mas eu não me via, eu não conseguia ter, eu não tinha essa interação de falar com o executivo sobre esporte e alimentação. E hoje eu te falo, a boa parte dos almoços executivos que eu tenho, quando a gente está quebrando gelo ou, né, tentando estreitar o relacionamento, muitas das conversas é sobre esporte, atividade física, saúde, família e wellness, né? De como você está trabalhando atualmente dentro desse ambiente que hoje a gente está de grande estresse e pressão, né? Sim. Então, já está mudando, já existe isso. Já existe aquele conceito que já lá fora está há muito tempo, de sucesso não é cargo e dinheiro só, né? É saúde também, bem-estar e como é que você se relaciona com as outras vertentes da vida fora da carreira, que é a tua família e teus hobbies. E tudo é rotina, né? Eu acredito muito nisso, assim, de você ter aquela rotina, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu tenho o meu horário de trabalho, o horário do esporte, o horário da família, que é aí que é o ponto, né? É a pessoa conseguir, principalmente, se dedicar à família. Você sempre conseguiu dividir bem isso? Ou você aprendeu com a dor, vamos dizer assim? Obviamente, aprendi com a dor. E que dor! Não, eu sempre coloquei um peso muito grande na parte profissional, né? Mesmo porque no começo eu tinha que fazer um pouco mais que os outros por certos gaps que eu tinha em conhecimentos, pela meus desafios dentro da parte educacional, né? Então, eu sempre pus muito peso lá. E aí isso tirava um pouco peso de família, né? E dos meus hobbies. Eu tive um momento na minha vida onde eu viajava 70% do meu tempo. Eu estava viajando por toda a América Latina, Estados Unidos e Europa. E vivia em hotel, em avião. E tinha menos contato com a minha família. Tentava, às vezes pegava voo de um dia para o outro para voltar de um lugar para cá só para ir para uma festa com a minha família e voltava para outro lugar e tudo assim. Mais. O aniversário da minha segunda filha de 1 ano, eu estava no Chile, peguei o avião, cheguei aqui, participei do aniversário, voltei para o aeroporto, voltei para o Chile, no dia seguinte a gente estava inaugurando o escritório lá. Né? Então, várias histórias, eu tive que sair de viagens com a família e falar, preciso voltar para o Brasil, preciso ir para São Paulo, preciso resolver alguns problemas lá. Então isso aí vai minando o teu casamento, o teu contato e tudo mais, né? A minha parte dos hobbies, eu não tinha tempo de fazer esporte, né? Então, bem peso, comecei a ficar pré-diabético e tudo mais. Então, assim, aprendi com a dor. Com a dor. Assim, altos e baixos. Hoje eu acho que tenho uma vida mais equilibrada, muito porque aprendi com o que eu errei lá atrás. Então, e o que você corrigiu? Você hoje trabalha menos e tem mais resultado? Trabalha menos que eu digo assim, você otimiza mais o seu trabalho? O que você... Quando você vai adquirindo patamares na tua carreira, realmente você vai... O trabalho em termos de tempo é menor, porque você faz menos
coisas processuais, ou lida com menos situações que você tem que colocar tempo, e assim, muito mais estratégico, né? E você consegue gerenciar mais. Então, hoje eu consigo gerenciar mais minha agenda do que eu gerenciava lá atrás. Isso facilita bastante. Mas eu, seguramente, hoje trabalho menos do que eu trabalhava há 10 anos atrás, que era mais do que eu trabalhava há 20 anos atrás, né? Mas também era uma coisa um pouco fora de uma situação saudável que eu fazia lá atrás, né? Então, mas eu acho que o mais importante para mim hoje é a flexibilidade de saber, esse dia eu consigo trabalhar 14 horas, 18 horas, pode ser, mas será que no dia seguinte eu não consigo tirar, né, algum momento para mim ou para minha família para compensar? E isso eu acho que foi o maior diferencial que mudou. Eu consegui colocar a flexibilidade na minha vida e poder mudar, né, ponderar, balancear melhor as vertentes, família, trabalho e hobbies. Entendi. Agora, você falou de home office, a gente notou um crescimento, assim, gigante do home office, principalmente em tempos de pandemia, que as pessoas até, professores passaram a dar aula via home office, que nem fazia ideia, assim, professores até mais velhos e tal. Eu lembro do meu filho na época de colégio ali, de pandemia, que estava na escola, e o professor que não sabia nem como se portar na frente de uma câmera, não sabia nem como operar aquilo ali, aquele sistema, né? E a gente viu que isso tornou-se ali uma realidade naquele momento. Mas a gente também, eu vi números de empresas que relatando que perderam o seu desempenho por conta disso, né? Mas você acha que é uma tendência? Realmente aconteceu isso? Você acha que é uma tendência ou já recuou bastante? A gente vive em São Paulo. Eu noto que o trânsito voltou a ficar ruim. Você acha que isso... O que aconteceu nesse sentido? Assim, eu acho que, como tudo na vida, tem coisas positivas e negativas, né? Acho que a pandemia teve muito negativo, mas trouxe algumas coisas positivas, né? Para a vida de todo mundo, né? Então, a possibilidade de home office cria uma flexibilidade maior, mas você precisa saber como usar isso em teu favor, mantendo uma situação ganha-ganha entre você e a empresa que você trabalha, ou o seu negócio. Né? Então precisa de muita mentalidade. De novo, o home office já existe há anos e anos lá fora, e é comum. Aqui, né? A gente foi obrigado na pandemia. A gente foi obrigado na pandemia. Antes não era normal, né? Eu já era acostumado, porque eu sempre estava viajando. Então eu era um home office full, né? Mas poderia ser do avião, do hotel, no escritório da empresa, em algum lugar do mundo, né? Mas para quem começou, teve um baque, né? Até você se adaptar, seja na escola, seja no trabalho, né, os alunos, os funcionários. E a gente saiu de uma situação onde era quase todo mundo em home office, né, para uma coisa mais híbrida em alguns casos. Isso. Só que tem uma tendência de trazer mais para o presencial. As empresas querem mais para o presencial. Isso olhando fatores como a performance e eficiência de alguns colaboradores que não estão tendo fora desse ambiente. Outra coisa que traz o home office, às vezes você continua o tempo inteiro no mesmo ambiente que é a tua casa e teu trabalho, você não consegue distinguir que é um que é outro, né? Às vezes a grande maioria do brasileiro não tem um espaço dedicado para trabalhar dentro de casa. Então fica no meio da sala com filhos, barulho, vizinho fazendo reforma e tudo mais, então não tem também o lugar adequado. Eu acredito no híbrido como a melhor forma, sendo bem utilizado o seu tempo dentro do home office. Que seja para você, seja para a empresa, mas que seja de uma forma produtiva, entregando o que precisa ser entregue, né? Mas o trânsito está pior porque as empresas estão pedindo. Os meus clientes, eu trabalho numa empresa que a gente prove serviço de tecnologia para os nossos clientes. Eles já estão pedindo posições 100% presenciais, híbridas. Estou vendo cada vez menos aceitarem posição 100% remoto. E outra coisa, principalmente, e eu acho saudável, tá? Porque as novas gerações estão muito ligadas, né, ao digital. Exato. E elas não já tendo... Nasce conectado. Então ela vai continuar no trabalho conectado, mas onde está a parte social? Mesmo porque você, dentro de uma empresa, para você crescer, você tem uma parte política de conexão, né? Que você não vai criar isso de forma eficiente
através de uma tela de um computador. Agora, você falou que lá fora já existe o home office há muito tempo, é normal. Não só o home office, como trabalho de meio período. Já existia. Porque tudo lá é muito olhado para eficiência. O que você tem que fazer, como você tem que entregar e quando você tem que entregar. Se a pessoa está fazendo isso, não interessa onde ela está. Não interessa se ela está trabalhando de noite, de dia. Então isso aqui já é um conceito que tem lá. Acho que no Brasil comecei a ver muito isso em algumas empresas mais avançadas em áreas comerciais, de vendas, né? Na área de vendas, você entregou o teu resultado, você fez o que tinha que fazer, vai para casa, não quero saber se você está aqui. É o PJ, né? Eu não quero você sentado nesse computador navegando a internet, mexendo no teu Instagram. Vai para tua casa, vai fazer o que você quer nesse tempo. Você não é obrigado a estar 8 horas aqui dentro. Você precisa performar da maneira que seja uma situação ganha-ganha entre o que a empresa te dá e o que você entrega para ela, né? E acho que ainda falta um pouco desse conceito dos dois lados, né? A gente precisa entender, se eu sou funcionário e estou recebendo um salário, eu tenho que entregar um valor para aquela empresa, porque a empresa ela vai ter que olhar aqui, se aquele investimento que eu estou fazendo naquela pessoa está sendo bom ou ruim, né? Porque a empresa a maior parte das empresas não são ONGs, né? Elas têm que gerar um lucro, né? E o lucro vai fazer ela crescer, e a crescer vai gerar mais empregos, e assim vai. Acho que muitas empresas começaram a ver também aquele funcionário, né? Que online, em casa, que ele acordava, ligava o computador e voltava a dormir, né? Ficava online lá e voltava a dormir, né? Eu vi vários casos assim. Eu acho que aí nesse ponto, que aí o cara tá, na verdade, enganando, né? Se enganando e enganando a própria empresa, né? Eu acho que ele tá mais se enganando que enganando a própria empresa, porque ele não vai entregar e vai acabar tendo problemas, ou não vai crescer na carreira, ou vai acabar sendo, de repente, desligado. Mas, além disso, a gente viu, durante a pandemia e logo após a pandemia, muita gente com mais de um emprego. Principalmente no meu setor de tecnologia, tinha gente que trabalhava para a gente, prestando serviço dentro de um cliente nosso e trabalhando para uma empresa lá fora, recebendo em bitcoins, o que for. Uhum. E posso te falar, está se prejudicando, porque ninguém consegue trabalhar tanto, né? Ou ela não vai entregar nos dois, ou se ela entregar nos dois, ela vai ter um burnout. E aí a gente começou a sofrer de muitos burnouts dentro da empresa, e é por causa disso, né? Porque a pessoa estava muito com foco no dinheiro, né? E não, de repente, num crescimento sustentável, onde traria lá na frente o dinheiro focado numa coisa só, né? Tá focado mais de uma coisa. Agora, por outro lado, tem pessoas que conseguem se adaptar muito bem no esquema home office ou híbrido e conseguem performar da mesma forma, mas de uma maneira mais saudável e mais conectado com a vida. Será que essas pessoas que se adaptam melhor a isso são pessoas que praticam atividades? Não tem estudos, então não posso falar. Mas faz sentido. Se você me perguntar isso que eu acho que, de novo, né? Você parar no meio do dia e fazer uma atividade física, nem que seja 20 minutos de eletroestimulação, né? Você vai perder em deslocamento e tudo mais, são 40 minutos no máximo, né? Se for fazer em algum lugar perto de você, acho que vai te beneficiar pro teu rendimento. Exato. Ó, eu moro a 1 hora, a Fê sabe, a Fê é minha vizinha. Eu moro a 1 hora ou mais aqui da empresa. Ou seja, eu fico mais de 1 hora para vir, mais de 1 hora para voltar. São pelo menos 2 horas que eu podia estar fazendo uma outra coisa, né? Então, ó, fica de exemplo aí. Né? Ah, eu não tenho tempo. Pô, mas você trabalha home office? Pô, mas você trabalha do lado da empresa? Ah, não tenho tempo pra nada. Eu fico pelo menos 2 horas no trânsito, que eu não tô trabalhando, eu tô dirigindo. E mesmo assim, eu faço quase que todo dia a minha atividade física. Tenho podcast, tenho meu programa de rádio, tenho N coisas. Não sei até quando eu vou aguentar, mas tô aqui. Tem alguns ideais, né? Ou tentar mudar pro lado de cá, que é uma região legal. Já morei aqui perto também, mas Estamos aqui no bairro da Pompeia, para quem, né, não sabe onde a gente está, aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo, que estamos aqui a 2 quilômetros da Avenida Paulista, perto do centro, né, do centro econômico do Brasil. E ou você conseguir pedalar de volta para tua casa, ou vir pedalando, seria ideal. Tá perto de pegar a rodovia, aí eu tô meio fora desse coisa de rodovia. Você pede pra rodovia, aí não gosto, né? não. Tudo com segurança, né? Que acho que é importante também, né? Total, segurança é tudo.
Agora, quanto ao... Você falou do mundo digital, né? Falta esse relacionamento interpessoal. Até tava falando com um amigo ontem, falou, poxa, era legal quando a gente ia na locadora, né? Que a gente alugava e perguntava pro funcionário, né? Esse filme é bom? Aí o cara falava, não leva não, que esse aqui não é legal, leva esse aqui, né? Então falta isso. E hoje não, o cara vai lá no streaming, sei lá se é muito saudosismo da minha parte, mas eu acho que não tem a mesma graça eu assistir um filme no streaming do que na época que eu vinha com DVD ou VHS lá da Blockbuster, lá que eu alugava. Acho que eu dava muito mais valor, tinha um brilho, sabe, de fazer a pipoca, comprava ali a pipoca na própria Blockbuster e tal, e assistia o filme e tal. Então essa geração de algum tempo pra cá, de 20 anos pra cá, sei lá, não tem isso, né? Falta realmente esse relacionamento mesmo interpessoal, né? Você acha que esse esfriamento é uma tendência do mundo? Eu acho que assim, o mundo ele sempre, às vezes ele atinge extremos, né? Mas depois a tendência é sempre voltar para uma coisa um pouco mais equilibrada. Uhum. Né? Então pode pegar N temas aí que era um extremo, aí para puxar, você vai lá, puxa para outro extremo para depois voltar para uma coisa equilibrada, né? O digital, da maneira que tá, não é saudável, né? Então, muito fácil você ver. Tenta fazer um agendamento com um psiquiatra, um psicólogo, você quase não encontra espaço mais em agenda dos profissionais, né? Uhum. Isso tá fazendo um mal. A hora que você escuta que existe algum tipo de impasse entre duas pessoas e você dá um conselho de conversa com ela, vê se, né, o que ela acha, porque provavelmente o que você não é o que você acha, e vocês tentam achar o motivo verdadeiro ali para resolver e tal, e a pessoa vira, conversei com ela, e como é que foi? Ela não me respondeu ainda. Mandou mensagem no WhatsApp. Mandou WhatsApp. mensagem no WhatsApp, assim, não vai funcionar bem, não tem como funcionar bem. Você acredita na conversa, no diálogo mesmo. No diálogo. E não no monólogo, né? Que é um monólogo. Você manda uma mensagem, não vai ser eficiente, né? Nem escrever, nem se mandar mensagem de áudio, né? É uma interação diferente. Mesma coisa que você falou, você ir na locadora e conversar do filme, ele sai do balcão, vai andando com você, esse filme, mas eu gostaria de uma coisa assim, te dá lá, ou você escolher no streaming. Então, esse tipo de contato, ele faz muita diferença, né? Pra gente que viveu a época das locadoras e outras coisas assim, né? Que desapareceram com o digital, a gente sente falta. Né? E se a gente sente falta estando no digital, né? Eu posso falar que eu me adaptei muito bem ao digital, mas eu sinto falta de coisas como você falou, do analógico. Né? Se a gente sente falta é porque alguma coisa tem de bom ali, né? Sim. Então, é questão de adaptação, mas de novo, né? Como você falou, a tendência, não é tendência, eu acho que as coisas vão ficando, elas vão para os extremos, mas sempre a tendência ela se normalizar, ficar numa coisa mais equilibrada. Você falou que sente falta, até tava falando no início, de disco de vinil que a gente encontra nos Estados Unidos, né? De grandes artistas, Taylor Swift, por exemplo, lança todos os álbuns em vinil, né? Lógico que a venda disso você não compara o consumo de streaming, obviamente, né? Mas eu acho que a música, falando agora de música, eu nem sei se você gosta. Tem gente que não gosta de música. Eu já conheci gente que fala, não gosta de nada. Você deve gostar. Acho que a maioria das pessoas gosta, né? Gosto. De música. E o fato de ter acabado o CD, o físico, fez a música você não fazer mais grandes sucessos assim a nível. É muito difícil você fazer um sucesso assim massificante mesmo, ficou tudo muito nichado, tudo menor, e as coisas são muito mais descartáveis. Porque, então, falando do mundo da música, eu acho que foi pior. Foi melhor que democratizou, né, a coisa da música, mas foi pior pelo fato de você não ter mais o físico e ficou banal. Você consome tudo, é tanta coisa que você não lembra mais o que você ouviu, você descarta aquilo muito rápido. Por isso que não faz mais grandes artistas hoje em dia. Aí não faz mais sentido o prêmio disco de ouro, né? Disco de ouro. Não existe, não tem mais. Mas assim, até onde eu me lembro, teve uma época que o vinil voltou, né? Como vintage, né? Exato. Mas se voltou porque realmente tem um público ali querendo. Tem. Mas vamos colocar isso, de repente, ligado ao esporte? O que é mais gostoso? Você sair pedalando
Eu ia falar uma estrada, mas você falou que não gosta de pegar a rodovia. Não, eu tenho medo. Sair pedalando pela cidade, no domingo, gostoso, assim, e que for. Ou dentro do meu condomínio, que eu moro no condomínio fechado. Ou no teu condomínio, ou você com óculos de realidade virtual, pedalando lá, fazendo o mesmo exercício, o mesmo esforço físico, só que você tá com um óculos de realidade virtual olhando pra frente numa bicicleta... indoor, adaptada para isso, indoor, né? Com aquelas correntes, né? Os rolos. O que você acha? Tem diferença? Eu acho que é a mesma coisa. Sim. Né? Qual que é a sensação? É a mesma? De repente você trabalha o corpo da mesma forma, mas a sensação não é a mesma. Não, de forma nenhuma. O teu impacto não é o mesmo. Primeiro, ali você não pode cair. Aqui você já tem uma dificuldade maior, né? Que você precisa se preocupar. Então, várias coisas que desaparecem nesse digital. Tem muito mais, acho que, desvantagem do que vantagem, né? Que aí você não vai tomar um sol, você não vai ter a vitamina D. Que é a grande deficiência hoje, né? Da galera, vitamina D, faz exame, roda, falta vitamina D, todo mundo suplementando vitamina D, né? Tem a questão do roubo, mas aí você não tem a resistência do vento, né? Exato. Você não vai suar da mesma forma, sabe? Eu acho que é a mesma coisa comer um camarão da praia mesmo e comer um camarão de viveiro, né? Sabe? Acho que é isso, né? A gente estava falando aqui, né, antes de começar o podcast, que eu comecei a fazer o simulador de snowboard, né? Já que eu não tô conseguindo ir pra neve, tô fazendo o simulador, né? E aí quando eu pensei nessa diferença, foi exatamente eu fazendo o simulador, tem uma tela gigante, você tá lá são os mesmos movimentos, a sensação obviamente não é a mesma, que você não tem aquele vento lá, e realmente não é para você se divertir, sim para você praticar uma coisa que você vai se desenvolver para quando você estiver na neve, né? Mas você vai lá, você tem é muito legal, trouxeram aqui pro Brasil há pouco tempo. É interessante, mas não vai ser nunca a mesma coisa, né? É um preparativo para aquilo. O fora do digital, o real, no esporte, não tem como suprir no digital. Faz sentido que outras coisas que a gente está levando para o digital não vão suprir o real. E aí pode-se falar de home office versus presencial, você pode falar de fazer um curso online ou presencial, né? Ou você ter interações com pessoas online ou presencial. Ou assistir um vídeo alugado. Alugado, isso acabou, né? Isso não vai ter mais. Isso é coisa de velho, locadora, né? Eu tô sendo muito no saudosista. Eu sou muito saudosista. E a inteligência artificial, você acha que ela vai realmente acabar com muitas profissões? Independente, assim, a Exadel, né, ela tem um braço fortíssimo de inteligência artificial. Há 3 anos atrás, a gente comprou 2 empresas no leste europeu de inteligência artificial e a gente desenvolveu vários modelos que estão sendo utilizados já dentro do Exadel e agora a gente tem já algum tempo colocado para clientes. Inclusive, um grande banco aqui brasileiro está utilizando as nossas soluções de inteligência artificial, né? Acabar com profissões, óbvio, o mais básico dela é acabar com processos. Quem faz aquele negócio sem pensar só processo, a máquina vai fazer no teu lugar. Mas aí não é culpa de ninguém, porque se você pensar lá atrás, a história é assim, acabaram, né? Que acabaram com a Revolução Industrial, é a mesma coisa. Não existe mais diversas profissões. Antigamente tinha aquele cara que tinha que acender o poste de luz. Né? Hoje o despertador humano, já ouviu falar em despertador humano? Né? Que você ficava do lado lá, você tinha que dar um tapa nele, caía no chão e tudo mais. Despertador humano. É verdade. Eles iam na janela e gritavam para acordar as pessoas, né? Bacana, botava a pedrinha assim, ó, e acertava na janela no horário que a pessoa contratava o despertador humano. Verdade, tem 120 anos isso. Na mesma época de acender os... Mas assim, daqui 10 anos vai ter gente falando de profissões que hoje existem e não existem mais lá na frente. Mas é normal. O desenvolvimento é assim. Não é nada de novo isso acontecer. Tá? Então quem faz processos e ficar parado, não recalibrar a rota que a gente falou no começo do podcast, e ver que ele tem que seguir para outro lado, ele vai perder o emprego dele, porque não vai existir. Agora, acabou o vídeo, né? A locadora... Quantos empregos a gente perdeu na locadora? E quantos foram ganhos em empresas gigantescas de streaming? Exatamente. Outros empregos vão ser gerados. Eu vejo muito mais emprego sendo gerado pela inteligência artificial do que perdidos. Quem vai perder é aquele que não está olhando ou não vai usar. O teu grande concorrente não é a inteligência artificial. É você não usar e aquela outra pessoa que está usando ser mais eficiente que você. Porque hoje, se você não está usando, você não está sendo... eficiente ao extremo. A inteligência artificial, ela te ajuda muito a ser eficiente.
seja no teu dia a dia do trabalho, de responder um simples e-mail de uma forma diferente, ou de bater papo com ela. Hoje você consegue bater papo com o ChatGPT. Você liga lá e vai batendo papo e conhecer. Eu bato vários papos. As 2 horas você fica para chegar na tua casa, você podia estar batendo, deve estar batendo. Eu bato papo com ele quando eu tô no carro. Geralmente eu tento não dirigir para poder ser mais produtivo dentro de um táxi, né? Sim. Ou de um Uber. Mas eu estou no carro, não tenho para quem ligar, não tenho nenhuma reunião e tal, eu ponho o ChatGPT lá e vou batendo papo. O que você acha sobre isso e aquilo lá? Agora, é uma revolução que vai acontecer, e não só a inteligência artificial, tem outras N pro bem tecnologias. E pro mal. O problema é quando vai pro mal, né? Mas aí pro mal, assim, realmente é difícil você ver, né? Assim, você evitar. Vai saber o que está acontecendo no meio da China, se estão criando robôs com inteligência artificial, com nanotecnologia, mais tecnologia de sensores, e o que está saindo de lá. Já vê os drones, né, sendo feitos para o mal, sempre vai ter, né? O que a gente precisa focar ali é tentar minimizar o mal, né? E que o bem neutralize o mal. Sim. Né? O que ela traz para o bem neutralize o mal. Isso vai acontecer. Mas é uma coisa que está aí, vai continuar, não tem como dar a volta, a gente tem que se adaptar, recalibrar a rota, ver o que precisa e se aproveitar dela para ser mais eficiente. Eu tô com medo, porque eu sou locutor e agora eu vejo os vídeos com IA e aquela sempre é a mesma voz, já viu, Mal? Às vezes as vozes, né, de IA, assim, você fala assim, no início eu achava que eram pessoas, aí depois eu falei, mas já ouvi essa voz já. E tem aquelas vozes, a locução de IA, né, que as pessoas não contratam mais os locutores para fazer uma campanha, né? Ainda, claro que ainda tem, mas a gente vê muitas campanhas, muita coisa que é inteligência artificial. Vai mudar os designers, criadores de conteúdo, isso aí tá assim, vai realmente revolucionar. Mas tem outras coisas que você consegue se adaptar e fazer, né? Acho que assim, é muito diferente eu estar aqui conversando com você ou com uma máquina de inteligência artificial, né? Num podcast Exatamente. Desse. Ele não tem história. Pode criar uma história, mas não tem história. Ele não sofreu bullying na escola de educação física, né? Não teve problema na escola, né? Não caiu da bicicleta. Então, assim, tem coisas que a locução pode mudar, mas porque aquilo lá é básico, né? É só uma voz. Mas quando você coloca a pessoa que tá lá versus aí, já tem um diferencial muito grande de uma máquina para uma pessoa, né? Tem uma história, diferenciais ali de se comunicar. Exatamente. Eu preciso recalibrar a minha rota. Eu sempre faço isso. Você precisa pensar, recalibrar e pensar como você vai usar a inteligência artificial para o teu negócio para você evoluir e estar na frente dos outros. Mas a gente usa. A gente já faz uso da inteligência artificial para programação musical, para atendimento aos ouvintes, né? Atendimento é uma coisa que está sendo super bem utilizada. Muito, porque você tem um atendimento, né? Isso de repente vale. Até para você que está assistindo não faz ideia. Aquele atendente que você tinha ali na sua empresa, né? Que ele tinha um problema, ele não vinha trabalhar e tal. Hoje você cria atendentes virtuais, né? Aqui é a Márcia, você pode dar nome para as pessoas, né? Aqui é o atendimento José, aqui é o João, e eles vão trabalhar para você 24 horas por dia, de bom humor, né? E vão responder, assim como muita gente não sabe, mas o próprio Mercado Livre, né? A gente pergunta alguma coisa pro vendedor e quem responde é IA, e você acha que é o vendedor que tá respondendo e tem essa agilidade dessas respostas aí, a não ser que for uma coisa muito específica, né? Aí a inteligência, a IA não vai responder, e aí o vendedor que vai te responder, mas a gente tem um atalho enorme aí, porque você dependia do cara pegar o dispositivo para responder e tal, e agora a IA já responde. Tipo assim, esse livro aqui sei lá, uma pergunta qualquer do livro lá, se tiver dentro do banco de informações lá, ele vai responder isso para você, né? Você pode escanear o livro, colocar lá e ele vai te contar toda a história, que tem de bom e de ruim, né? Qualquer documento, sim. Contratos. Hoje eu jogo tudo contrato lá, me fala o que você acha, quais são as brechas que tem aqui, o que eu deveria me preocupar. Quanto tempo eu economizei? 1 hora, de repente, de ler, tentar entender, sendo que eu nem entendo contrato, mas eu não gosto de ler contrato. O ChatGPT me ajuda muito. Obviamente vai passar por uma mão de um advogado, mas antes de ir para lá eu já estou preparado para entender o que tem lá dentro. Né? Agora, atendentes é interessante, porque ainda existe uma barreira das pessoas, que eu tô sendo atendido por uma inteligência artificial, não tô recebendo a atenção que eu deveria ter de uma pessoa, mas isso vai mudar e já tá mudando. Já existe feedbacks, aqui no Brasil eu já não vi, mas já vi estudos lá fora de feedbacks de clientes falando que foram melhores atendidos pela inteligência artificial do que pelo humano. Eu sempre defendo, tá? Pelo amor de Deus, não tô jogando contra, não, o ser humano. Mas a inteligência artificial nunca vai te atender de mau humor.
E uma coisa que me incomoda muito é o mau humor. Eu, por exemplo, se eu chego numa padaria, eu não dou bom dia na padaria. É obrigação do atendente da padaria dar bom dia. Quer me deixar extremamente irritado? Eu chego no caixa do mercado e a pessoa fala assim, é débito ou crédito? E a pessoa não pergunta assim, não fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao estabelecimento tal. Mas aí a gente tem problema aí de liderança, né? Porque isso aí é é como você traz o seu cliente, a experiência do cliente dentro da tua loja é importantíssimo para você, pro teu crescimento do teu negócio, né? Uhum. A gente tem um gap aí de liderança, provavelmente, nesse supermercado que não te Não, em responde vários lugares são assim, né? que nitidamente as pessoas não estão contentes, de repente, ou elas estão na profissão errada. Como é que tu enxerga isso? Mas no nosso tempo era então eu vou duas coisas aqui. Então, no nosso tempo era normal não falar bom dia, né? Boa tarde, o que for. Você lembra quando a Blockbuster veio pro Brasil? Uhum, claro. Qual que era o diferencial? Se abrir a porta... Qual que era, Denon? Denon trabalhou lá. Denon. Seja bem-vindo à Blockbuster. Exatamente. Isso que aí. não era nem comum. É o básico hoje, mas não era comum. Na né? Ross, já foi na Ross nos Estados Unidos, aquela loja que é tipo de tudo barato lá nos Estados Unidos? Se eu fosse, se eu tivesse ido, eu não falaria. Então, não vou falar que não fui. E se tiver alguma foto, eu com sacola da Ross em Miami, isso é montagem, a inteligência artificial. Cara, impressionante. Todo mundo que vai lá... É uma brincadeira que eu faço com minhas filhas e com a minha namorada, a gente adora ir lá. É muito bom. Não, você entrou na Ross, welcome to Ross. Todo E é um lugar low cost, né? E é um lugar low cost. Mas mesmo assim, pensa... Eu ouvi uma palestra alguns dias atrás, né? E estava comparando, eu não vou colocar nomes, na palestra eu colocava nomes, eu não vou colocar nomes, mas duas grandes cadeias de hotel, né? E duas grandes americanas, e essa pessoa conversando com uma pessoa que ele estava sendo muito bem tratado, e a pessoa vinha e conversava com ele, e perguntava o que precisava e tudo mais, e ele achou aquele atendimento uma coisa fora da expectativa, criando um ambiente muito gostoso para ele como cliente, né? E ele foi perguntar, mas por que né, você gosta de trabalhar aqui, nesse hotel tal? Né? Ele falou assim, eu adoro, né? Porque aqui eu consigo ser eu, né? Aqui, quando eu estou trabalhando, vem gerente conversar comigo e perguntar, você precisa de alguma coisa? Você está feliz? Você está bem? Posso te ajudar? E não é só o gerente dele, qualquer gerente de dentro do hotel, né? E ele falou, mas... E aí ele comentou, eu trabalhava numa outra rede de hotel, também 5 estrelas e tudo mais, e lá era diferente. O gerente, ele vinha para ver se eu estava trabalhando, se eu estava produzindo, se eu estava atendendo. Então, por que aqui eu estou feliz, estou sorridente? Porque eu venho para cá feliz. Eu venho tranquilo porque eu posso ser eu. No outro lugar, eu venho tenso, porque se eu estiver olhando o celular, escutando uma música e me pegarem, eu vou levar vou levar eu ia falar uma palavra feia ali que não pode falar, mas vou levar uma repreensão, né? Uma comida de rabo. Era isso. Uma carcada. Tô tentando, depois você tem que colocar a comida de rabo não é no sentido literal da coisa, né? Mas aí você vê, né? Como é que você cria o ambiente dentro das empresas para você poder trabalhar de uma forma que você está livre para ser você mesmo e poder passar, né, essa alegria, essa impressão, né, para o cliente de um bom dia, tudo bem, sentiu falta de alguma mercadoria aqui no supermercado hoje, tá? E depois como é que o senhor prefere pagar, né? Isso, eu me considero uma pessoa simpática, uma pessoa solícita. Então, quando eu tô aqui na empresa que eu recebo o meu ouvinte, eu não faço esforço nenhum. A mesma coisa que eu sou no ar, eu sou fora do ar. Então, eu recebo muito bem. E é isso que eu espero, de repente, de uma empresa quando eu chego num caixa de supermercado, por exemplo. Acho que a pessoa que não tem empatia, ela não deve estar trabalhando ali. Ela deve estar trabalhando em outra função. Ao meu ver, ela está na função errada. Eu enxergo dessa forma. Eu sinto uma falha dessa empresa. Pode ser, assim, nada é tão simples, né? De ser isso ou aquilo, pode ser vários fatores, né? Pode ser ela que está no lugar errado. Ou ser aí não olhou não recalibrou a rota. Mas às vezes é o líder dela, como eu expliquei ali, né, dos dois. O líder não permite ela. Ou tá no dia ruim. Isso pode ser também. Pode. Né? Tem N fatores que podem ser. Não necessariamente está no lugar errado.
De repente ela tá no lugar certo, mas não tô proporcionando o ambiente certo para ela ser mais simpática. Exatamente. Caso. Aí que eu acho que o esporte me ajuda, porque eu entro no ar todo dia, eu faço um programa na Tropical FM 107,9, ouça também, e eu tô todo dia sorrindo. E eu já tive problemas sérios, inclusive de saúde, que eu tive ano passado, um tumor maligno, e eu, assim, diagnosticado, e voltei do médico, e entrei no ar, e bom dia, tal. Então, assim, eu acho que isso, o esporte, me traz esse diferencial. Mesmo porque o esporte já lá atrás, quando você fazia o teu triatlo, ele já te ensinou a ser resiliente, ter mentalidade de crescimento e outras coisas que para você transpassar esse momento difícil, né? E saber, acabou, né? Pode ser que venha, mas acabou por enquanto e agora minha vida continua e eu vou para a próxima. Vou para a próxima prova, terminei essa prova. Essa prova eu caí da bicicleta, me estourei todo, mas terminei a prova. E agora tô feliz porque amanhã vai ter outra prova. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Agora, tem algumas perguntas aqui. Na sua visão, quais habilidades mais urgentes para os líderes do futuro e como o esporte pode ajudar a desenvolvê-las? Soft skill, tá? A tecnologia, ela vai eliminar boa parte do que você precisa de hard skill. Que você precisa de conhecimento, a tecnologia vai suprir boa parte. Então, você tem que ter hard skills, tá? Então, competências interpessoais, tá? Então, como lidar com pessoas, que vai contra o mundo do digital, né? Como ser resiliente, como trabalhar sob pressão e como não deixar todo esse ambiente, né, que a gente tem hoje, seja na tua vida pessoal ou profissional, que o mundo está proporcionando de uma forma com mudanças rápidas, atingir o teu mental. Entendi. Exatamente, porque acho que a doença dos últimos, sei lá quantos anos, 20 anos, é a doença da cabeça, né? E o esporte, de novo, eu até coloquei, né, alguns institutos aqui de renome falando que realmente, tanto para o estresse ou até mesmo para depressão, o esporte, a atividade física ajuda muito. Eu acho que eu só não pirei por causa do esporte. Por causa da minha história de vida, dos problemas que eu tive. Eu tenho certeza que eu não pirei também ao longo da minha vida pro esporte. É o esporte, fica a dica. O esporte, eu acho que realmente é o equilíbrio. A gente aprende que falhar faz parte do processo de crescimento, que cair, né? Você tem a opção de se levantar ou ficar naquele buraco, né? Então, o esporte ele te dá uma base muito forte, né? Para superar desafios, né? E transformar esses desafios em oportunidades, né? Medo em coragem e tudo mais. Então, quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, seguramente o esporte ele traz as habilidades que você precisa para se segurar nisso, transpassar e ir adiante. E nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para começar. De repente alguém que está assistindo a gente aí, que é um empresário, um CEO, tá com todos os problemas de saúde que você pode imaginar, que acho que os comuns é sobrepeso, hipertensão, cara que tem todos esses problemas que é muito comum a gente ver principalmente no mundo corporativo. Que dica que você dá aí, que recado que você manda para essas pessoas? Se chegou a essa situação, obviamente existem problemas que podem vir da saúde e não tem reversão, né, uma coisa genética e tá lá, mas se você consegue reverter, né, e não tá revertendo isso, seja saúde, seja a tua parte física e só tá focando na tua carreira, no teu cargo, no dinheiro, por experiência, né, que eu tive, uma sugestão que eu dou, né, é repensar o que representa o sucesso para você, né? De novo, até já conversei aqui, eu vejo cada vez mais, né, o sucesso sendo ligado a coisas relacionadas à tua saúde, à tua família e ao bem-estar, e nem tanto ao cargo ou o salário ou o dinheiro que você acumula. Entendi. E se você desse um conselho pra você de 20 anos atrás, que conselho você daria? Putz, tem vários, hein? 20 anos atrás, acho que ia ter que trabalhar menos, focar mais na família. E um pouco mais na saúde. Porque foi exatamente há 20 anos atrás que terminei meu casamento e tive alguns problemas de saúde devido à falta de atividade física. E você resolveu? Você teve o quê? Também? Eu recalibrei a rota, parei e falei, não, preciso arrumar isso aqui, tá errado. Então eu vou ter que trabalhar menos. Putz, mas onde eu tô não vai trabalhar menos, eu tenho que viajar todo final de semana pra sei lá pra onde eu vou estar, em qualquer lugar do mundo eu podia estar, né? Então só tem uma opção, vou ter que sair dessa empresa e ir pra outra empresa, né? Exato. Tentar salvar o casamento, o que eu preciso fazer pra tentar salvar o casamento? Nem sempre você consegue ser
bem sucedido nos teus desafios. Nesse caso eu não fui, né? Agora como é que eu consigo impactar o mínimo possível nas minhas filhas e foco nos esportes para melhorar minha saúde mental e física. E há 20 anos atrás... Foi isso que eu fiz, né? Então, minha vida mudou bastante, né? Obviamente, logo depois também tive problemas de saúde e tudo mais, que foram transpassados aí com mentalidade do atleta corporativo. Muito bom, muito bom. Acho que... Denão, fechou? Quer fazer alguma pergunta? Não? Ele sempre quer. Eu achei que ele ia perguntar se eu era cliente da Blockbuster pra ver se a gente se conhecia antes, porque o Fabinho fez a lição de casa, ele foi lá pesquisar se tinha algum amigo em comum, e achou lá o Pita, o Felipe, né? O Pita. Pô, Pitão. Pita é irmão. Pô, legal, meu amigo do triatlo. Eu estudava num colégio, e eu pedalava já, né? E aí eu passava em frente a uma academia e eu ia de peru escolar. E o trânsito parado, ali na região do Morumbi, e tinha uma academia, chamada Cainágua. E aí tinha um golzinho azul, com uma bicicleta em cima, sempre ali. E esse cara que é o dono desse gol, era o Pita. E eu ficava olhando ele assim, eu falava, esse cara deve nadar, porque ele tem a bicicleta de triatlo, ele deve fazer triatlo. Eu não fazia ainda. Eu falei, puta, um dia eu vou ser igual a esse cara. E aí acabei fazendo amizade com ele e virei triatleta. Que legal, que história. Comum. Grande abraço aí, Pita. Legal. Obrigado, César Cotaiti Cara José. Que nome chique, nome de rico, hein? Não é não, cara. É sim, Cotaiti Cara. É legal. Atleta corporativo. Adquira esse livro, bem legal. Você botou lá a descrição, né? Certinho. A gente tem que marcar a parte 2 pra gente continuar o papo. Legal. Tá bom? Traz o Pita, a gente pode fazer nós 3 aqui. Vamos fazer. É? Eu vou, inclusive, eu falei pro Pita, passa aqui. Ele falou, putz, eu não vou conseguir e tal. Mas legal, prazerzão ter você aqui. Prazer é meu. Espero que você goste do livro. Parabéns, vou ler, depois eu te dou um feedback. Se inscreva no canal, curta, compartilha, siga o nosso atleta corporativo aqui que hoje nos abrilhantou. Valeu, Fê, obrigado. Press for You, comunicação, sempre incrível, trazendo excelentes convidados. Obrigado. Obrigado, Fabinho.